Oi, que bom a gente aqui novamente. Eu espero que todos estejam bem e que a paz de Deus possa sempre reinar no coração de todos nós. E é o que eu desejo para todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Salmo. Hoje eu trouxe até uma colinha porque tem muita informação e para a gente não perder muito. Bom, nós vamos falar, na verdade, sobre o Salmo 91. Nós já conversamos, né, alguns vídeos atrás sobre o Salmo 23. Mas hoje eu queria, antes de iniciar o Salmo 91, eu queria conversar um pouquinho sobre o que são os salmos, né, para a gente entender melhor. Porque a gente fala que reza, né, o salmo, e a gente vai ver aqui que o salmo não é para ser rezado. E às vezes a gente não entende, a gente só sabe que é um salmo de proteção, é um salmo de louvor, né? Mas a gente não compreende. Então, na verdade, os salmos, eles não são para ser falados como nós fazemos, e sim cantados. Então, eles são umas orações cantadas, que começou lá no Antigo Testamento. E esses salmos são para professar a fé, a confiança, né? Para reclamar também, que são os salmos de lamento, né? De fazer um louvor, uma súplica ao Pai. A palavra salmo, ela vem do grego psalterion, que é o nome de um instrumento de cordas, como o saltério. E eu vou colocar a imagem aqui do saltério para vocês entenderem que instrumento é esse. E pode vir também do latim psalmos, que significa canto. E os salmos, como eu já comentei, eles são cantados, eles eram cantados lá na época que começou, na época de Moisés. E hoje a gente só recita, né? Fala o salmo, reza o salmo, cada um fala de um jeito. Bom, esses salmos, eles eram passados de pais para filhos. Naquela época, uma forma de ensinar as crianças era colocava as mãozinhas das crianças sobre os livros e eles iam repetindo, né, cantando, repetindo, até que eles conseguissem memorizar. Não, a leitura não era uma coisa simples, né? Os professores também não, havia muita diferença social. Então, é uma coisa muito familiar, era uma coisa muito familiar da época. E tudo era cantado. Então, você louvava cantando, você fazia sua súplica cantando, você adorava o Pai cantando, repetindo, né? E as crianças aprendiam assim. Os salmos mais antigos começam lá na época de Moisés. E nós temos os salmistas famosos, são vários, né? Mas os mais famosos que a gente sempre lembra é o Moisés, o Davi, Salomão, que foi o filho de Davi, e o Asaf, que era um levita e ele foi um sacerdote, que era um líder da adoração no culto no templo de Davi. Mas existem vários outros salmistas, né? E os salmos, eles eram preparados, eles eram escritos de acordo com as circunstâncias, com o sentimento, com o humor, com os acontecimentos, né? Com os medos ou o sentimento de gratidão que houvesse naquela época, né? E eles, com o passar do tempo, eles foram reunindo os salmos no livro de Salmo. Então, eles fizeram uma coletânea de 150 salmos. E esses salmos refletem a experiência diária, né, do salmista ou das pessoas naquela época. Não dá para dizer que o salmista escrevia sozinho, é como compor a música hoje, né? Às vezes o compositor pensa uma coisa e aí quando junta com os músicos, aquilo ali pode ser modificado, troca uma palavra ou troca outra, né? Não sei, mas pode ser que isso aconteça, né? Que alguém escreveu e na hora de cantar coloca uma palavrinha ou muda outra, né? Mas em geral, os salmistas
sempre tem um que vai dar o nome, a autoria, né, para aquele salmo. Então, muitos desses salmos, ainda hoje, né, eles são transformados em músicas que são cantadas. É só buscar aí nas redes sociais, principalmente nas músicas de louvor, né, dos cristãos de religiões diferentes, a gente vai conseguir encontrar esses salmos em forma de música, não só aqui, como em diferentes países também, e com estilos musicais diferentes, né? É só procurar que é bem facinho. E através do salmo, através dessa canção, é uma forma maravilhosa de se conversar, de se comunicar com o alto, com o Criador, né? De louvar, de demonstrar o medo, ou a solidão, ou a fraqueza, ou a ansiedade, né? Ser o medo daquele momento, né? Então, de acordo com a situação, escrevia-se um salmo. Uma coisa interessante é que o judaísmo e o cristianismo, eles comungam, eles usam do mesmo salmo. E, como eu já disse, é usada como uma oração cantada, para que a gente possa se comunicar com o Criador. A gente tem alguns tipos, algumas classificações de salmos. Nós vamos falar algumas, mas existem várias. Então, nós temos os salmos de adoração, que são as formas que a gente tem de adorar a Deus, de refletir sobre o seu amor, né? Sobre o amor do Criador para com a criatura, para todos os momentos que a gente consegue perceber a grandeza desse Pai, desse amor celeste, desse Criador onipresente, onipotente. Então, é a oração. Alguns exemplos. O Salmo 8. O primeiro versículo é assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. O Salmo 24, o primeiro versículo começa assim: Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 29, primeiro versículo. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então, são exemplos de salmos de adoração. A gente também tem os salmos de consolo, esperança e confiança. Isso é o quê? Para mostrar que naqueles momentos de dor, de adversidade, a gente vai receber esse consolo, né? Então, mostra a busca do ser humano por Deus. O Salmo 23 é um salmo de confiança. Ele começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha a força disso, né? A gente também tem o salmo de inspiração. Então, é uma forma, é uma inspiração para a gente começar a refletir sobre a presença do Criador em vários momentos, diversos momentos da nossa existência. O Salmo 46, primeiro versículo diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Outro tipo de salmo é o salmo de lamento. Esse é um salmo famoso, é o Salmo 22. Por quê? Porque ele foi falado por Jesus no momento da crucificação. E aí muitos de nós desconhecem isso. E o que ele quer mostrar? O vazio daquele momento, né? Digamos assim, entre aspas, uma pequena desesperança, né, do ser humano. Ele começa assim, o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?
Então, se a gente buscar, a gente vai ver que Jesus, ele falou essas palavras enquanto ele estava na cruz. Existe o salmo de súplica. Então, é aquele momento, né, que você está doído, quase no desespero, você pede ajuda, você suplica ao Pai, né? É um momento de grande aflição. O Salmo 102, ele inicia assim: ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Então, está suplicando. O Salmo 17, esse Salmo 17, o salmista, ele está clamando por justiça e por socorro. E o versículo 1 começa assim: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Está falando da sinceridade dele naquele momento, né? O Salmo 86 é um pedido de misericórdia. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado de ti. O Salmo 86 e os 70 também é um pedido de ajuda, de livramento. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. E existem outras classificações também, em salmos de romagem, existem muitos outros. Mas esses aqui, eu acho que já dá para a gente ter uma boa ideia, né? Que quando a gente lê um salmo, a gente vai procurar compreender ali, naquelas palavras, naquele texto, o que o salmista queria naquele momento, né? Bom, segundo a tradição judaica, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros e é uma forma de corresponder ao Pentateuco, né? Que são os 5 livros de Moisés, que são a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso que o livro dos Salmos é composto de 5 livros, porque o Pentateuco, né, é também composto por 5 livros. Aqui uma curiosidade, Martinho Lutero, ele dizia que o livro dos Salmos é como uma pequena Bíblia, um pequeno sumário, um resumo do Antigo Testamento. E isso faz sentido, por quê? Porque os Salmos foram escritos ao longo do período da composição do Antigo Testamento, né? Então, durante o mesmo período que foi escrito o Antigo Testamento, ao mesmo tempo os Salmos também foram sendo escritos, né? Então faz jus, porque era o que acontecia naquela época. O Salmo 23, nós já falamos sobre ele, né, um tempinho atrás, e é um salmo muito conhecido também. Eu acho que o Salmo 91 e o Salmo 23 são os dois mais conhecidos. E é um salmo de confiança e de louvor, nós já falamos dele, né? E a gente pode falar também que o Salmo 23 é um salmo messiânico. Por quê? Porque ele fala do Messias, né? Do Cristo. Tem uma profecia ali, né? Falando da crucificação do Cristo, descreve o sofrimento dele, né? Então, ele começa, o Salmo 23... ele começa com um lamento de abandono, mas no 23 não, gente, perdão, Salmo 22, ele começa com um lamento de abandono, quando ele fala, Deus, meu Deus, por que me abandonastes, né? E aí ele vai detalhando a agonia, né? A crucificação e no final a vitória, né, com a ressurreição do Cristo, naquele caso, né? Então, ele é também, por causa da crucificação, ele é também conhecido como o Salmo da Cruz. Então, a primeira parte é um lamento, né, com o famoso versículo, Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E no final é um louvor, né? Ele se mostra grato
a Deus, ao Pai pela oportunidade, por tudo que ele teve, né? Então, ele louva a Deus, ele agradece a Deus. Então, Salmo 22, eu falei 23, está errado. Salmo 22, ele é um salmo messiânico, porque refere ao Cristo, né? Como uma profecia. E também conhecido como Salmo da Cruz, porque ele fala da paixão lá e da agonia de Cristo. E, finalmente, que é o que a gente vai falar hoje, o Salmo 91. Ele foi escrito por Moisés e era cantado, né, no deserto, né, pelas pessoas naquele tempo, porque o Salmo 21, ele é uma declaração firme da confiança no Criador, na confiança de Deus, na confiança do Pai. Então, é um salmo de proteção. Tem muitas famílias, inclusive a minha, que a Bíblia fica aberta com o Salmo 91. E a gente vai falar disso lá no finalzinho do estudo do Salmo. E ele começa com uma declaração linda, né? De que Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, é a nossa segurança, é a nossa proteção, né? E a gente reza também, a gente deixa a Bíblia aberta justamente esperando, né? Na expectativa de recebermos essa proteção. Então, o Salmo 91, ele traz a mensagem de quem se refugia no colo do Pai, ele está protegido e está seguro. Vamos então começar para a gente entender cada versículo do Salmo. Ele não é muito grande e é um salmo forte, né? É muito lindo, assim, quando a gente consegue interpretar, é muito lindo de você rezar. Os salmos, os salmos originais, né, eles vêm com uma marcação, que é onde você aumenta o tom, como uma música mesmo, como uma partitura, porque é para ser cantado. Mas a gente acaba simplesmente declamando, ou falando, ou rezando, né, de uma forma bem simples. O primeiro versículo do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, ele coloca esconderijo do Altíssimo e sombra do Onipotente. Onde é esse esconderijo do Altíssimo? É o nosso próprio coração. Então, nós precisamos trazer o Pai para dentro do nosso coração. Então, o esconderijo do Altíssimo está aqui dentro de nós. Nós temos a centelha divina. Ele está sempre conosco. O Criador, né? Nosso Pai, nossa centelha divina está sempre conosco. Mas a gente precisa permitir que ele se instale em nosso coração, que ele faça morada, né? Aí ele fala, a sombra do Onipotente descansará. Então, você vai ficar em paz. Olha que gostoso você ficar à sombra de algum lugar, recebendo o frescor de uma brisa. Então, você vai ficar tranquilo, você vai recostar ali no Pai e vai ficar ali descansando, confiante, sossegado, acalmando, né? Diminuindo o cansaço. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, permita que o Altíssimo faça morada no seu coração. A sombra do Onipotente descansará. Lá vai aliviar as dores, as dificuldades. Versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, você está afirmando ali, o salmista afirma que Deus é o meu refúgio e baluarte. Baluarte é proteção, é refúgio. Então, estou com dificuldade, estou com dor, vou me refugiar nos braços do Pai, no amor do Pai, porque nele eu confio, porque eu sei que ele me ama e para mim só virá coisa boa vindo dele. Então, eu preciso confiar nele, especialmente nos momentos de dor e de dificuldade. Meu refúgio e meu baluarte. O versículo 3.
pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui é importante a gente lembrar que na época, né, de Moisés, lá atrás, muitos anos atrás, acho que Moisés viveu 1.800 anos antes de Jesus, então lá se vão 4, 5 mil anos, não existia saúde pública, não existia saneamento, então era muito comum as pestes, as doenças, né, que iam se alastrando. Existiam também as profecias das pragas, né, tanto no Egito quanto em Israel. Então, as pessoas temiam as pestes, né, as pragas, as doenças infecto-contagiosas. E, além disso, outra coisa que existiu eram muitas guerras, muitas lutas, né, muita maldade, muita pobreza. Então, existia uma diferença social enorme. As pessoas eram muito rudes, com pouco desenvolvimento moral e intelectual. Então, tudo isso era muito difícil, muita coisa era resolvida na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Depois, com Jesus, a gente vai aprender que ele veio mostrar com um outro olhar, né? De uma outra forma. E o Deus daquela época que o Moisés apresentava era um Deus vingativo, um Deus duro, que Jesus veio mostrar de uma outra forma, né? As pessoas na época de Moisés, elas tinham que ser controladas, e esse era o jeito que ele encontrou na época, certo? Então, quando ele diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? São as armadilhas, né? Então, é como se no meio da floresta tivesse aquele emaranhado de cipós e o animal caísse ali e ficasse preso. Então, ele vai nos livrar do mal, do laço do passarinheiro, das investidas que nós temos constantemente com as nossas fraquezas, com as ilusões da materialidade. Então, a gente cai nesse laço do passarinheiro. Quantas vezes a gente não tem problema porque nós nos entregamos à ilusão da materialidade, nós nos deixamos levar pela mesquinharia, pelo orgulho, pela ganância, né? E muitas vezes isso nos traz grandes problemas. Então, ele mostra que se a gente confia no poder, né, no amor do Altíssimo, ele vai nos livrar desse mal, desse laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que podem ser consideradas as pestes mesmo, né, daquela época, pela dificuldade que se existia, mas também pode ser considerada a peste das doenças morais que a gente enfrenta, né? E muitas vezes as pessoas consideravam a peste, por exemplo, como um castigo de Deus, né? Então eles tinham essa visão para as pessoas que não eram boas, que não seguiam os ensinamentos. No Egito mesmo, né, existiu aqueles 7 anos, né, de sofrimento, né, as pestes vieram, atacaram as plantações, né, então tem essas profecias também. Versículo 4, cobrir-te-á com as suas asas e sob elas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Aqui é uma metáfora. Ele está colocando a proteção de uma ave com seus filhotes, né? Quando aninha os filhotinhos debaixo das asas, alimenta, aquece, protege, até que eles comecem a ter força e já possam caminhar com as próprias perninhas, né? A gente vê uma ave com uma ninhada e você vê logo o amor da mãe. Se você aproxima, ela já arrepia, né? E já mostra para você que está na defensiva, né? Então, é a mesma coisa. Então, na nossa dificuldade, não tenha medo. Deus vai nos abrigar, Ele vai nos acolher, Ele vai abrir as asas e nos proteger. E a gente vai se sentir seguro. E ele continua, a sua verdade é pavês e escudo.
Pavês vem da palavra pavese, que é um escudo que protege o guerreiro, o corpo todo do guerreiro. Então, Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos, vai ser esse escudo, esse pavês para a gente. Se a gente seguir os ensinamentos, né? Se a gente acompanhar, se a gente conseguir permitir que esse amor divino faça morada em nosso coração, se nós conseguirmos vigiar a nós mesmos, nos mantermos firmes na fé, a gente vai sentir a proteção desse escudo, desse pavês, e vamos nos sentir abrigados nas asas do Pai. O versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Olha, aqui a gente tem que lembrar das guerras. Então, quando ele fala nem da seta que voa de dia, isso pode estar vinculado mesmo às guerras que existiam, às lutas, às lanças, né, que existiam naquela época. Mas pode ser uma metáfora também. Então, o terror noturno, ele está associado à ansiedade, ao medo, o pânico, o pavor, né? Que geralmente as trevas, a escuridão, traz para o nosso coração. Então, quando nós estamos vivendo num momento de ansiedade, de agonia, de incerteza, se a gente confia na palavra do Pai, se a gente confia nesse amor, a gente não vai ficar assustado. A gente vai ter resignação para aceitar aquela dificuldade, confiando que nenhuma seta, nada de mal vai chegar até nós, que a gente vai conseguir atravessar aquele período de tribulação. Então, mostra que o quanto confia, o salmista mostra aqui o quanto que ele confia na proteção divina. E ele continua: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, aqui ele fala da doença, porque eles não tinham cuidados, eles tinham medo das pestes, eles tinham medo do que pudesse vir, eles tinham medo também das profecias, né? Quando falava que Deus castigaria o povo se eles não seguissem as leis, né? Então, eles tinham muito medo disso, e eles tinham medo que as doenças se propagassem, e ele confiava. Porque a peste se propaga nas trevas, da mesma forma que o mal se propaga também na escuridão do nosso coração. Quando a gente não está atento, quando a gente não vigia, não ora e não vigia, então é a treva em nosso coração. Então, as dores, os problemas, as aflições podem vir decorrentes dessas trevas, né? Da peste, do mal que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, nem da mortandade. Aqui ele fala dos perigos da peste, né? Do corpo físico, e a mortandade, né? Como que isso afetava, né? Quantas perdas de entes queridos. Mas ele também está falando que se você acreditar, você não vai morrer, entre aspas, né? No sentido de perder de você mesmo, do seu eu, daquela criatura confiante que você se torna à medida que você se ampara nos ensinamentos e anda de mãos dadas com o Pai, caminhando em direção da evolução, em busca da luz. Então, você confia nisso. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, tudo que acontecer ao redor de mal não vai chegar a mim. Eu não vou ser atingido, vai cair o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, o da frente e o de trás, mas eu vou permanecer firme. Vou passar pelo momento de tribulação e eu vou me livrar do mal, né? Então, mesmo que nós estejamos ali no epicentro do furacão, eu vou permanecer intacto na minha fé, na minha confiança, no meu amor ao Pai, na minha vontade de crescer, de evoluir em busca da luz.
quer melhorar, se tornar uma criatura nova no sentido espiritual a cada dia. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ímpio quer dizer o descrente, aquele que não tem fé. E aí, aqui mostra também que era aquele Deus punitivo da época, né? Que punia aqueles que não queriam seguir os ensinamentos do Pai. Então, quem não confiasse no Pai e não se abrigasse no refúgio dele, com certeza algum mal, alguma peste chegaria até ele. E aqui ele fala, com os teus olhos, então com a força, a confiança que eu tenho no Pai, eu vou conseguir ver o mal do outro. Mas esse mal não vai chegar até mim. Então, eu confio no Pai. Eu confio no seu poder e no seu amor. Versículo 8. A vitória do ímpio é temporária, mas a vitória do justo permanece. Então, a vitória daqueles que não creem, que não têm fé, pode acontecer, mas ela não é definitiva. Somente com a palavra do Pai, com os ensinamentos, com a prática dos ensinamentos do Evangelho que Cristo veio trazer, mostrando um Deus diferente, né, daquele Deus de Moisés, é que a gente vai conseguir chegar à vitória. Qual é a vitória? Qual é o nosso prêmio? É a ressurreição. Mas para a gente chegar à ressurreição, nós precisamos de trabalhar, buscar o melhoramento a cada dia. Veja bem, Deus dá o alimento a todos os pássaros. Os pássaros não precisam plantar para comer. Está tudo pronto para ele. Mas eles precisam buscar, sair do ninho, sair da toca e ir atrás do alimento. Assim somos nós com o Pai. Nós precisamos sair do nosso conforto, sair ali da mesmice e buscar o melhoramento. Deus está ali permanentemente aguardando por nós. Mas a gente precisa querer e precisa buscar e precisa provar isso diariamente. Como? Através da reforma íntima. Primeiro olhando para dentro de nós mesmos, antes de apontar o dedo para o outro, vamos olhar para dentro. Né? O que eu fiz? Por que isso me incomodou no outro? O que ele tem que eu também tenho e não consigo ver? Né? Então, essa é a busca do trabalho. Então, ao invés de criticar o outro, eu vou lá ajudar. Né? Em vez de ficar falando, nossa, fulana, minha vizinha, não arruma casa. Vai lá e oferece. Quer que eu te ajude a uma limpezinha? É uma boa maneira, em vez de falar mal. Né? O versículo 9 diz, pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, aqui está reafirmando o versículo 1 e 2. Quem busca a Deus faz do próprio coração a morada do Altíssimo. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda aqui é uma metáfora, ele está falando do nosso coração. Então, a casa é o templo. Quando nós permitimos que Deus entre em nosso coração, que Ele viva em nós, que Ele faça parte da nossa vida, que Ele caminhe conosco todos os dias, a vitória vem. Nós precisamos deixar que Ele penetre, que Ele esteja no nosso templo espiritual. É o nosso espírito, é aquilo que nós somos, não o que nós temos. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus responde, Deus cuida, Deus ama, Deus abençoa. Basta que a gente chegue até Ele, que a gente vá até Ele. E Deus não trabalha sozinho, Ele tem um monte de espírito maravilhoso que o ajuda, né? E são os anjos que a gente chama de anjo da guarda, outros chamam de santo protetor, cada um de acordo com sua religiosidade, dá o nome que quiser, mas não é a religião que importa,
O que importa é a palavra do Pai, é a confiança, é seguir as leis, né? Seguir as leis de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus passou por toda aquela dificuldade, ele veio para ser nosso modelo, nosso exemplo. Ele veio ensinar na prática, não na teoria. Não era aqueles ensinamentos lá que Moisés escreveu na tábua. Ele veio fazer, ser modelo, ser exemplo, e é isso que a gente precisa fazer. Pisarás o leão e a áspades. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Então, o tempo todo, nós estamos protegidos o tempo todo. Basta que a gente nos permita ouvir aquela intuição que a gente recebe. Então, a proteção, ela está conosco o tempo todo. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leão e a serpente. Desde o pequeno mal que aqui ele representa pela áspide, que é uma serpente, até um animal grande, que significa uma luta maior, né? Desde o pequeno até o grande, a proteção divina, ele está conosco. Então, se a gente pisa numa cobra, que aparentemente é um animal pequeno, né? Mas é extremamente ofensivo, mas ele considerou aqui um animal pequeno, até você lutar com um leão, que seria uma dificuldade enorme, uma batalha grande. Então, Deus, ele está ali, está nos protegendo. A gente provavelmente terá que passar por aquela dor daquele momento, mas ele não nos abandona, ele fica ali nos fortalecendo, segurando a mão, dando aquele levinho, sabe? Aquele da academia que o professor nos ajuda sempre. Então, ele sempre faz isso com a gente. 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, isso aqui é o quê? É um livramento desde que tenhamos essa comunhão com Deus. Quem ama verdadeiramente, quem segue verdadeiramente, quem tenta o melhoramento todos os dias, quem busca todas as manhãs quando abre os olhos, pedindo proteção e melhoria, né? Força para que aquele dia seja um dia de melhoria, com certeza, ele estará do lado. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Então, Deus ouve as nossas orações. Não importa que dificuldade que nós estejamos passando. Não importa. Nós vamos sempre louvar e glorificar ao Pai, porque Ele sempre quer o nosso bem. E o último, que é o versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Então, Deus é nosso caminho para a salvação. O que é a salvação? É a nossa ressurreição, é a transformação desse espírito velho, desse homem velho, na criatura nova, purificada, né? Livre dessas fraquezas que nós temos, livre da materialidade, né? Saciá-lo-ei com longevidade, eternamente. Quando nós conseguirmos ressuscitar, né, verdadeiramente, nos transformarmos num novo ser, numa nova criatura, né? Estarmos à altura de estar ao lado realmente do Pai, então, isso será eterno, longevidade. E aí nós falamos lá, né, que lá atrás, que muitas famílias mantêm a Bíblia aberta no Salmo 91, inclusive eu. Mas isso aí vai proteger a gente de alguma coisa? Né? Vamos ao bom senso. Então, a única coisa que pode garantir a nossa proteção é a gente permitir que esse Deus, esse Criador, ele realmente faça morada em nosso coração, para que a gente possa habitar no seu esconderijo. E tudo isso é dia a dia. Como é que a gente vai fazer isso? Através da reforma íntima, na busca da evolução, na busca de caminhar pela luz
Como? Primeiro, conhecendo a nós mesmos, as nossas deficiências, nos perdoando, nos amando, sendo pacientes, tolerantes, conosco mesmos e com o nosso irmão. Se eu erro, por que que o meu irmão não vai poder errar? Todo mundo erra. Então, a gente precisa deixar que esse Deus faça morada em nosso coração, diariamente, o tempo todo, na verdade. Aí sim, nós estaremos bem protegidos. E para a gente resumir, o Salmo 91, a gente pode dizer que é um salmo de confiança e proteção. Então, precisamos depositar a nossa confiança em Deus o tempo todo. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa proteção. Observar a justiça divina. Aqui a gente vem com a fé raciocinada. A gente precisa estudar e entender. A justiça divina existe. Mas não porque Deus nos castigue. Todas as dificuldades que nós passamos, elas advêm de nosso comportamento, das nossas escolhas. Então a gente para e pensa, nossa, por que nasce uma criança com um problema mental, por exemplo? Por que nasce uma criança que não fez nada, né? Vai falar, mas ele nasceu agora, não fez nada. Por que nasce uma criança que não tem movimento, né? Que não tem controle, que não fala, que não consegue comer direito, não se movimenta, fica vegetando numa cama? Porque um jovem aos 15, 18 anos sofre um acidente e fica tetraplégico? Por que tantas pessoas nascem sem a visão? Então nós precisamos estudar e tentar buscar nos ensinamentos do Pai. E aqui uma boa dica para a gente ler é quando Jesus cura um cego que estava à porta do templo. Leia com atenção, ouve com atenção o que Jesus fala para os discípulos quando eles perguntam de quem era a culpa. Isso é interessante. E a outra coisa que esse salmo traz é a perseverança e a recompensa. Então, se perseverarmos no bem, na fé, na confiança, no amor ao Pai, seguindo as leis, trabalhando, né, buscando o nosso melhoramento, nós chegaremos à recompensa. Qual a recompensa? A ressurreição e a vida eterna ao lado do Pai. Isso desde que nós trabalhemos. E é o que a gente precisa, sabe, fazer. Ter confiança. Buscar sempre a presença do Pai, especialmente nos momentos de dor, de desespero, e quando especialmente nós permitimos que a raiva domine o nosso coração.